Tá, e louvado seja o Eterno pela sua perseverança, né? A chuva não te segurou. E a minha oração é que o Eterno, de fato e de verdade, libere uma graça especial sobre a sua vida, por conta do seu esforço, por conta da sua perseverança. Eu tenho certeza que alguns foram intimidados por essa chuvinha boa, né? É bênção. Tá. Os que trouxeram a Bíblia, abra primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3. Tá, se você tem a Bíblia aí, primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, nós vamos ler o verso 10 e o verso 11. É onde está o texto básico da ministração desta manhã, a reunião Bom Dia Espírito Santo. E que nós temos colocado, frisado, que esta é a reunião mais importante de nossa igreja. É a reunião mais importante para a sua espiritualidade. É uma reunião que tem uma proposta de crescimento. Tem uma proposta para que as pessoas estreitem o relacionamento com Deus e busquem, de fato, a intimidade com Ele. Você não pode viver a ilusão de que terá uma vida cristã vitoriosa num relacionamento raso com Deus, superficial. É preciso que você se achegue a Ele, não de conversa, não da boca para fora, mas de todo o teu coração, para que você de fato e de verdade viva a vida que Deus quer que você viva. Não se iluda, o Espírito Santo não é uma alternativa, ele é uma necessidade. É uma necessidade para mim, é uma necessidade para você. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 3, verso 10 e 11, a palavra do Eterno diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diga amém. Nenhuma religião nesse mundo, seja ela qual for, seja que princípios eles professem, possui o fundamento que o cristianismo possui. E se você tiver revelação no Espírito, porque Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé, é o fundamento da nossa espiritualidade, isso vai ajudar você. Vai ajudar você não somente hoje, mas o resto da sua vida. Há muitas pessoas professando a fé que nós professamos, professando a fé cristã, mas sem terem a revelação, sem terem o entendimento, porque Jesus Cristo é o fundamento. Ele não é um dos fundamentos, ele é o único fundamento que uma pessoa pode, de fato e de verdade, estabelecer com segurança, construir com segurança a sua espiritualidade, construir com segurança a sua fé. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. Diga isso à pessoa que está ao seu lado. Diga: Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. O que significa essa expressão fundamento? Ele é o alicerce. É o alicerce, é o único alicerce que uma pessoa pode construir com segurança e suportar as adversidades desse mundo. Ele mesmo disse: tem um homem que constrói a casa sobre a areia. É uma construção que não tem um fundamento seguro, que ofereça garantia. Mas ele diz: aquele que observa as minhas palavras e pratica, está construindo sobre a rocha. Isso não se refere a uma rocha, uma pedra como nós conhecemos, mas se refere a Ele. Ele é a rocha. Jesus Cristo é a rocha, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce seguro para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer condição social, construir a sua espiritualidade. O budismo não possui um fundamento seguro. As pessoas que praticam a fé em Maomé, eles não têm um fundamento seguro. Os islâmicos não têm um fundamento seguro. Aqueles que estão professando a sua fé em Maria, eles não têm um fundamento seguro. Estão construindo a sua espiritualidade, a sua vida na areia. E não há segurança e não há garantia. Nenhuma pessoa que constrói a sua fé, a sua espiritualidade em qualquer outro fundamento vai ter a garantia da eternidade, a garantia da sua salvação, a garantia de suportar os reveses desse mundo, as adversidades desse mundo. E a minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração agora. A primeira razão, porque Jesus Cristo é o fundamento. Eu repito, Ele não é um dos fundamentos, Ele é o único fundamento, é o único alicerce. É porque Ele veio em carne.
Esse livro diz, no Evangelho, na carta do apóstolo João, primeira carta do capítulo 4, se qualquer espírito que não confessa que ele veio em carne, esse espírito não procede de Deus. Foi necessário que ele viesse em carne. Erga a sua cabeça, olha aqui para mim, para você entender, porque ele é o fundamento. A raça humana é pecadora por conta do pecado do nosso representante lá no início da história. Adão pecou, e por conta do pecado de Adão, todas as pessoas que nasceram e que estão nascendo e que irão nascer nesse mundo, já nasceram, estão nascendo e irão nascer pecadoras. Está me ouvindo? Irão nascer com a semente do pecado de Adão. O pecado do nosso representante no início da história, ele se tornou uma coisa hereditária. E eu nasci em pecado. O salmista, ele declara, ele diz, porque eu fui concebido em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Jesus Cristo, não. Ele veio em carne, ele nasceu como um de nós. Nasceu como eu e você, porém sem pecado. Está me ouvindo? Sem pecado. Porque ele não recebeu por herança o pecado de Adão. Se você não entender isso, você não vai entender, porque ele é o fundamento. Ou Buda, ou Chico Xavier, ou Maomé, ou qualquer outro, nasceu nesse mundo como eu nasci, como você nasceu, porém nasceu como eu e você, recebendo a semente do pecado de Adão. São pecadores, porque receberam a semente do pecado do nosso representante lá no início da história. Mas Jesus Cristo, não. Ele nasceu sem pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Está me ouvindo? Essa é a escola de crescimento. E você não vai ter um fundamento seguro para crescer na sua fé, na sua espiritualidade, se você não partir do princípio de que ele nasceu como nós, porém sem pecado. Sem pecado. Porque ele não recebeu o pecado de Adão por herança. O anjo apareceu àquela virgem chamada Maria, uma adolescente, e o anjo anunciou que ela ficaria grávida. O anjo disse, salve agraciada, porque você achou graça diante de Deus, você vai conceber e vai dar à luz a um filho, e ele será chamado Jesus, ele será o Salvador do mundo. E Maria ficou perplexa com aquilo. Ela disse, mas como vai acontecer isso, se eu nunca tive relação sexual com homem algum? Então o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele não foi concebido como eu e você, ele foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então ele não recebeu a semente do pecado de Adão. Ele foi concebido sem pecado. Ele veio em carne, como eu e você, porém sem pecado. Ele veio em carne como Buda veio, como Maomé veio, como Maria, Pedro, Tiago e João, como todos nesse mundo vieram. Mas ele veio sem pecado. Esse é o diferencial. Está me ouvindo? E Satanás odeia esse ponto, essa doutrina. Satanás, ele fez de tudo para que Jesus Cristo não nascesse. Se você ler os evangelhos, você vai ver. Vez por outra, havia uma perseguição, uma ameaça, e Deus alertava em sonhos a José. Deus disse, fuja com Maria e o menino, porque Herodes está com uma sentença de morte, e ele está mandando matar todas as crianças até 2 anos de idade, porque Herodes, ele, usado por Satanás, ele queria frear o plano de Deus. E então, Jesus Cristo teve a sua vida preservada. Você pode dizer amém por isso? Ele veio sem pecado. Repita comigo, diga, Jesus Cristo veio sem pecado. Está me ouvindo? Então essa é uma das razões porque ele é o fundamento. A segunda razão porque Jesus Cristo é o fundamento é porque ele teve uma vida ilibada, uma vida sem pecado. Ele nunca pecou. Está me ouvindo? Jesus Cristo nunca pecou. Ele nunca teve um pensamento inconveniente sequer, ou um sentimento inconveniente sequer. Ele nunca teve uma ação ou uma reação inconveniente sequer. Ele nunca transgrediu. Ele nunca ultrapassou os limites. Ele nunca quebrou as regras que o Pai Celestial estabeleceu. Ele viveu a vida nesse mundo sem pecado. Está me ouvindo? Ele nunca pecou. Diferentemente de mim e de você. Diferentemente de qualquer pessoa nesse mundo. Porque nós nascemos em pecado e o bem que nós não queremos fazer, o bem que nós precisamos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. É isso que o apóstolo Paulo diz. Mas ele não. Jesus Cristo nunca pecou. Está me ouvindo? Ele nunca transgrediu, repito. Ele nunca ultrapassou os limites. Ele nunca quebrou regras. Ele nunca infringiu os regulamentos, a lei de Deus. Ele viveu uma vida sem pecado. Há 2 tipos de pecado. Erga a sua cabeça e olha aqui para mim.
Eu vejo pregadores falando sobre o pecado. E diga-se de passagem, não são muitos que estão pregando sobre o pecado. A maioria dos pregadores abandonaram essa doutrina da fé cristã. Não se fala sobre pecado, não se fala sobre a necessidade de um conserto com Deus, não se prega a necessidade do arrependimento. É lamentável. Mas tem duas maneiras de uma pessoa pecar. A primeira maneira é o pecado de comissão, é quando você pratica o erro, é quando você pratica o pecado. A segunda maneira é quando você deixa de fazer o bem. Está compreendendo? A Bíblia Sagrada diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, essa pessoa está pecando. E de repente alguém pensa que porque não está fazendo nada errado, porque não está transgredindo, porque não está quebrando regras, não está ultrapassando limites, essa pessoa, ela não é pecadora. É pecadora, primeiro, porque recebeu o pecado de Adão por herança. Segundo, porque o pecado não é somente fazer coisas erradas. O pecado é também deixar de fazer o que é certo, o que você deve fazer de certo, de correto, e você não faz. Está me ouvindo? Mas Jesus Cristo, ele nunca pecou, ele nunca transgrediu, nunca fez o errado, e ele nunca deixou de fazer o que é certo. Diga quem está ao seu lado, diga: deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Agora escute com atenção. Ele veio sem pecado, ele viveu uma vida sem pecado. O terceiro fundamento da fé cristã é que ele morreu na cruz do Calvário para derramar o seu sangue. O sangue puro, o sangue inocente, o sangue imaculado. Exatamente por conta disso, porque ele foi concebido sem pecado e porque ele nunca pecou. Vamos imaginar que ele foi concebido sem pecado, mas durante a sua vida ele tivesse pecado, ele tivesse transgredido, ele tivesse infringido as regras. Então o seu sangue não seria imaculado, ou o seu sangue não seria puro. Porque se por sua vez ele não recebeu o pecado de Adão por herança, mas se ele pecou, se ele transgrediu, como Satanás tentou fazê-lo pecar, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado sair do propósito do Pai para a sua vida, sair do centro da sua missão. Satanás fez de tudo para que Jesus Cristo, embora tendo nascido sem pecado, sem a semente do pecado de Adão, sem receber por herança o pecado do representante lá no início da história, mas se ele tivesse pecado, e Satanás fez de tudo para que ele pecasse, mas ele não pecou. Está me ouvindo? Então o seu sangue é puro. O sangue de Jesus Cristo, diferentemente de qualquer sangue de qualquer pessoa nesse mundo, é sangue puro, é sangue imaculado. Ou uma pessoa estava conversando comigo e disse: mas como você explica? Ou uma pessoa que nasceu sem entendimento, sem cérebro, por exemplo, e está numa vida vegetativa, e essa pessoa nunca fez nada de errado, e como é que ela faria o certo se ela não tem nem o cérebro? Eu disse a essa pessoa: mas ainda assim o sangue estaria contaminado porque recebeu o pecado de Adão por herança. Está me ouvindo? Embora essa pessoa nunca fez nada de errado, é uma vida vegetativa, de repente nunca pecou, nunca transgrediu, porque não tem condição de fazê-lo, não tem condição de fazer o errado e não tem condição de fazer o certo. Mas esta pessoa tem o sangue contaminado também, porque recebeu o pecado de Adão por herança. Mas Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue puro, o seu sangue inocente, o seu sangue imaculado. Porque, repito, ele não recebeu o pecado de Adão por herança e ele nunca pecou. Por isso o sangue dele é puro, por isso o sangue dele é que nos lava e que nos purifica de todo o pecado. É uma outra mensagem essa, mas o primeiro Adão foi lá no Jardim do Éden. O segundo Adão é Jesus Cristo. O primeiro Adão no Jardim do Éden pecou. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ali onde foi crucificado. Eu estive lá nesse lugar chamado o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado. Lá a Bíblia Sagrada diz que lá onde ele foi crucificado havia um jardim. Está me ouvindo? No Jardim do Éden, Adão pecou. Mas lá no Monte Calvário, que também havia um jardim ali, Jesus Cristo, como o segundo Adão, o primeiro Adão tirou a vida da raça humana, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, morreu para nos dar a vida. Você pode dizer amém por isso? No Jardim do Éden, Adão pecou, e ali onde Jesus foi crucificado, repito, havia ali um jardim. E ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você, ele deu a vida por todas as pessoas desse mundo. E qualquer pessoa que nele crer, qualquer pessoa que receber a ele como Senhor e como Salvador, recebe o perdão dos seus pecados, a remissão dos seus pecados. Amém? Tem alguém aí? Então escute.
Ele derrama o seu sangue inocente na cruz do Calvário. A Bíblia Sagrada diz que nós fomos resgatados não por ouro e nem por prata. Nós fomos comprados por Deus não por ouro e nem por prata, mas pelo precioso sangue do seu Filho Jesus Cristo. O sangue dele é precioso. Amém? É o único sangue, sem mancha, sem mácula, é o único sangue que remove a mancha do pecado, que apaga a nota do pecado. É o único sangue. Isaías escreveu: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a branca lã. Você acredita nisso? Não importa o quão pecador a pessoa seja, não importa quantas coisas erradas a pessoa tenha feito na vida, mas se ela vem a Jesus Cristo, o sangue dele lava e purifica de todo e qualquer pecado. Isso é porque Jesus Cristo é o fundamento. Ele é o fundamento da fé cristã, por isso. O sangue de qualquer outra pessoa, de qualquer modalidade de crença, é manchado, é contaminado. E não seria possível sermos purificados pelo sangue de qualquer uma dessas pessoas, mas pelo sangue de Jesus Cristo, eu e você, nós fomos lavados. Fomos lavados. Fomos lavados e purificados. Você pode dizer amém por isso? É isso que o salmista diz. O salmista diz: salva-me e eu serei salvo, lava-me e eu ficarei limpo, purifica-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Só é possível por causa do sangue de Jesus Cristo. Dê um aplauso a Ele, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, que pagou o preço da nossa redenção, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver com o seu sangue. Está compreendendo? Então o seu nascimento traz para mim, para você, o porquê ele é o fundamento. A sua vida ilibada, sem pecado, mostra para mim, para você, que ele é o fundamento. E a sua morte na cruz do Calvário mostra para mim, para você, que ele é o fundamento da fé cristã. Agora, quarta razão, porque ele é o fundamento. Ele morreu na cruz do Calvário e foi sepultado. Mas esse livro diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. Então isso é outra razão porque ele é o fundamento. Se ele tivesse derramado o sangue inocente, o sangue puro ali na cruz do Calvário, pago o preço da nossa redenção com o seu sangue, mas se ele tivesse sido sepultado e ainda estivesse morto, ele não seria um fundamento seguro. Ele não seria um fundamento que oferecesse garantias de vida eterna, que oferecesse garantias de suportarmos as adversidades enquanto estamos nesse mundo. Mas ele é o fundamento, porque ele foi sepultado. E esse livro diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: onde está, ó morte? Onde está o seu aguilhão? Onde está o seu anzol, morte? Onde está a sua vitória? Jesus Cristo ressuscitou. Dê um aplauso a ele, porque a sepultura não segurou ele, o túmulo não pôde contê-lo, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele ressurgiu dentre os mortos e ele está vivo. Ele está vivo. E ele está sentado à destra do Pai. Ele está bem vivo. E olha que o inferno fez de tudo também para que a sua ressurreição não fosse propagada, não se tornasse conhecida. Satanás fez de tudo, até mesmo quando os soldados que estavam guardando o túmulo, porque foram colocados ali soldados para vigiarem o túmulo, porque tinha um assunto dizendo que ele ressuscitaria. Então o governador disse: vai que eles vão lá no túmulo e roubem o corpo dele, e depois saiam dizendo por aí que ele ressuscitou. Quem é que vai conseguir apagar essa narrativa depois? Então colocou soldados lá vigiando, mas os soldados não puderam conter. O inferno não pôde conter a sua ressurreição, não pôde segurá-lo no túmulo. E graças a Deus que eles colocaram soldados lá, porque agora não tinha como eles dizerem que o corpo foi roubado. E de fato e de verdade ficou incontestável para todos que ele ressuscitou. Dê mais um aplauso a ele. Ele ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Diga quem está ao seu lado, dê um sorriso e diga: Jesus Cristo está vivo. Amém? Então essa é a nossa alegria, porque ele é o fundamento. E não é um fundamento morto, não é um fundamento defunto, não é um fundamento que está num túmulo, está num cemitério, mas é o fundamento que ressuscitou. Ele está vivo. Por isso nós temos garantia. Por isso a construção da nossa fé cristã, a construção da nossa espiritualidade, ela acontece sobre essa rocha. Ela tem alicerce seguro, porque o nosso Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Ele está vivo. Está me ouvindo? Os seguidores de qualquer outro, que é ícone de qualquer religião, eles não podem dizer isso como nós podemos dizer.
eles têm uma mensagem fúnebre, porque o seu líder está morto. Mas o nosso ressuscitou. Está me ouvindo? Ele ressuscitou. Então ele derrama o seu sangue puro, o seu sangue inocente, o seu sangue imaculado. E deixa eu abrir um parênteses aqui em relação àqueles que professam fé cristã, mas não na modalidade da fé que nós professamos, e alegam que Maria é imaculada. Você já ouviu falar isso? Que Maria é imaculada. E tem até uma reza que diz que ela é imaculada, que ela não tem pecado. Isso não é verdade. Maria, ela nasceu pecadora como eu e você, porque ela recebeu a semente do pecado do nosso representante lá no início da história. Então, ela não é imaculada. Isso é um engano. Está compreendendo? Mas Jesus Cristo é imaculado, derramou sangue inocente na cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Amém? Glória a Deus. O outro motivo, porque ele é o único fundamento, é porque ele nos deu o seu Espírito. E esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção hoje. Jesus Cristo disse aos discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. Ele nos deu o seu Espírito. E deixa eu abrir um parênteses aqui em relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Isso é um mistério. Só que ele não veio como Deus, ele veio como homem. Compreende o que eu estou falando? E porque ele veio como homem, ele precisou da ajuda do Espírito Santo. Está compreendendo? Ele precisou da ajuda do Espírito Santo. É importante você saber disso. Embora sendo 100% Deus, ele veio 100% homem. Ele não usou das suas prerrogativas divinas para desenvolver a sua missão, mas ele usou do poder do Espírito Santo sobre ele. Está compreendendo? Foi o Espírito Santo que o fortaleceu, o Espírito Santo que te deu condições de desenvolver a sua missão, o seu propósito. E Jesus Cristo, sabendo da dificuldade que nós teríamos, que os seus discípulos teriam, e que a igreja teria, de viver nesse mundo mau, nesse mundo baixo, nesse mundo imoral, nesse mundo profano, nesse mundo com tantos atrativos para desviar a pessoa do propósito divino. Ele, sabendo disso, ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. É como se ele estivesse dizendo: sozinhos vocês não vão conseguir. Eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar aquele que vai ajudar vocês. Eu vou enviar aquele que vai guiar vocês, aquele que vai iluminar, aquele que vai fazer vocês lembrarem das coisas que justificam o fundamento, o único fundamento, que é ele. Então o Espírito Santo é uma necessidade. Está me ouvindo? Eu vou repetir o que eu já falei aqui, isso é muito importante. Todo homem e toda mulher que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, essa pessoa passa a ter o Espírito Santo. Está me ouvindo? Todo crente, todo salvo tem o Espírito Santo. Você acredita nisso que eu estou falando? É bem na hora que a pessoa toma a decisão de receber essa tão grande salvação que Deus providenciou através do seu Filho. Então, bem na hora, é não abrir e fechar de olhos, essa pessoa passa a ter o Espírito Santo. Agora, qual é a diferença? Isso é importante para você saber discernir a importância dessa reunião. Bom dia, Espírito Santo. Se você não tiver revelação no seu espírito sobre isso, você vai ignorar a importância da reunião. Bom dia, Espírito Santo. Eu tenho frisado, eu tenho colocado com veemência que esta é a reunião mais importante da semana para a nossa igreja. É a reunião mais importante da semana para a sua vida, para a sua espiritualidade. Não estou desmerecendo as outras reuniões. Glória a Deus pela reunião de terça, louvado seja o Eterno, mas lá tem uma outra conotação. Glória a Deus pela reunião de sexta-feira, aleluia. Glória a Deus pela reunião de sexta-feira, do milagre urgente. Louvado seja o Eterno pela reunião de domingo à noite, a reunião da Sagrada Família. Eu não estou desmerecendo nenhuma delas, mas eu estou colocando para você que esta é a reunião que você deve priorizar. Eu estou pedindo a você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, me ajude a fazer as outras pessoas dessa igreja saberem disso, porque elas precisam disso. Está me ouvindo? E se você pode comentar no grupo a maravilha que é esta reunião, a importância que é essa, isso vai incendiar outras pessoas. Alguém vai dar ouvidos ao que você mencionar lá, e eles vão se juntar a nós. O meu sonho, um dos meus sonhos, é ver essa igreja cheia na reunião Bom Dia, Espírito Santo. Você vai me ajudar a realizar esse sonho? Satanás fez de tudo para te segurar na cama hoje, né, com essa chuvinha. Mas você disse: não, eu vou. E você veio. Então, eu quero desafiar você a influenciar outras pessoas. Isso é uma influência positiva.
Isso é uma influência necessária para as vidas das demais pessoas que congregam aqui. Diga a elas, na hora que você for cumprimentar as pessoas hoje à noite, abrace e diga: ó, você perdeu a reunião do Espírito Santo hoje de manhã. E você não precisa mentir. Você só tem que falar a verdade. Tem um grande mover do Espírito aqui agora. Está me ouvindo? Eu não estou pedindo que você minta para as pessoas. Eu estou pedindo que você fale a verdade em amor. Diga: você está perdendo o que Deus está fazendo na reunião. Bom dia, Espírito Santo. Eu quero ver você nela. Deus está contando com você, porque é uma necessidade. O crente que não buscar o Espírito Santo, que não estreitar o seu relacionamento com o Espírito Santo, estará fadado a sucumbir na sua fé, na sua espiritualidade, a naufragar. Eu sei do que eu estou falando. O Espírito Santo é uma necessidade, e você não vai muito longe sem ele. Eu disse que todo crente, todo homem e toda mulher que recebe Jesus como Senhor e como Salvador, recebe o Espírito Santo, passa a ter o Espírito Santo. Mas tem um outro nível. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, a outra coisa é o Espírito Santo ter você. Eu vou dizer de novo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, a outra coisa é o Espírito Santo ter você. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, a outra coisa é você transbordar da presença dele. E você não vai resistir, você não irá muito longe, se você não considerar a necessidade de você transbordar da presença dele. Está me ouvindo? O salmista no Salmo 23, ele diz: o meu cálice transborda. Sabe o que significa a expressão transborda? Significa ir além da porta. Significa derramar. E Deus vai derramar do Espírito dele sobre a sua vida até você transbordar, até derramar. Mas para isso, você tem que fazer a sua parte. Estão lembrados da viúva? Era uma viúva pobre, endividada, ameaçada, e o profeta chegou lá e deu a fórmula. O profeta disse: peça vasilhas vazias e emprestadas, entra na sua casa, fecha a porta, você e seus filhos, e você começa a entornar do pouco de azeite que você tem nessas vasilhas vazias. E ela fez isso. Era pouco azeite que ela tinha na botija, e quando ela começou a fazer isso, aconteceu a multiplicação do azeite. Azeite fala do Espírito Santo. Quem sabe você chegou aqui como uma vasilha vazia, mas o pouco do azeite que Deus colocou em mim, eu estou derramando sobre você. E até que não ficou mais nenhuma vasilha, as vasilhas acabaram, todas foram cheias do azeite. Deus vai multiplicar o azeite nessa igreja. Deus vai encher todo o vazio, toda pessoa que está vazia, Ele vai encher até além da borda. Você acredita nisso? Vai encher até transbordar. Até transbordar. Eu vou terminar dizendo a você: o pai estava caminhando num caminho de roça. Essa é uma história que eu gosto de repetir. Ele está caminhando naquele caminho de roça, não sei como vocês chamam aqui, e atrás vinha o seu filho, um garotinho, ou menino. E o pai estava lá adiante, de repente ouviu o choro do menino lá atrás, e o menino chorando, e o pai voltou correndo para ver o que era, para ver o que havia acontecido. E quando o pai chega lá, o menino está ajoelhado ao lado de um formigueiro, aquela terra do formigueiro que se forma em volta. O pai, quando passou, bateu o pé naquela terra. O menino vinha logo atrás, ele percebeu as formigas correndo e desesperadas. Então o menino disse ao seu pai: pai, quando o senhor passou aqui, o senhor estragou o formigueiro. E eu vi as formigas desesperadas, e eu parei para tentar ajudá-las, mas elas começaram a me picar. Elas não estão entendendo, eu quero ajudá-las, mas elas não estão entendendo. E o menino chorando, dizendo isso ao pai. Então o pai teve um start, um instante de sabedoria. O pai disse: filho, só seria possível você ajudar essas formigas. Elas só te entenderiam se você pudesse nascer como uma delas. Caiu a ficha? Um dia Deus olhou para esse grande formigueiro humano, estragado pelo pecado de Adão, e as pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro, e muitos estão por aí tentando consertar esse formigueiro que é esse mundo. Mas sabe o que Deus fez? Deus pegou o seu único filho e disse: filho, você vai nascer como um deles, e eles vão te entender. Foi isso que o pai disse ao garoto: se você pudesse nascer como uma formiga, elas te entenderiam, você falaria a linguagem delas. Um dia Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele nasceu como eu e você,
como uma formiga, eu e você. Ele veio para consertar esse grande formigueiro estragado pelo pecado. E ele é o fundamento. O apóstolo Paulo disse: ninguém pode pôr outro fundamento a não ser esse. Jesus Cristo é o fundamento. E nós só vamos conseguir levar esse fundamento para outras pessoas se nós formos cheios do Espírito Santo. Fique em pé e vem aqui diante desse altar. Ele vai encher todo vazio. Ele vai fortalecer o fraco. Venha diante do altar, venha crendo. Venha crendo que você é a vasilha. E que ele vai encher você além da borda. Ele vai encher você até você transbordar da sua presença. Transbordar do seu espírito. Você acredita nisso? Uma coisa é você ter o Espírito Santo. A outra coisa é o Espírito Santo ter você. Enquanto você tem o Espírito Santo, você é raso, você é superficial, você não se compromete. Você se envolve, mas não se compromete com a obra de Deus, com a igreja, porque você tem o Espírito Santo somente, mas o Espírito Santo ele não tem você. Qualquer cristão que o Espírito Santo passa a tê-lo, ele vai para outro nível. Ele não somente se envolve, mas ele se compromete. Ele se compromete. Eu vou te dar um exemplo que eu cito há tantos anos também. Imagine que você tenha no seu café da manhã omelete com presunto. Escute cuidadosamente. A galinha que forneceu os ovos para o seu omelete, ela está envolvida no seu café da manhã. Mas o porco que morreu para que o presunto fosse feito, ele está comprometido com o seu café da manhã. Ele não está envolvido, porque ele deu a vida para você ter aquele café da manhã. Tem gente que está na igreja e é galinha, porque só se envolve, não se compromete. E só se compromete com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus, a pessoa que está nesse nível. Ela não tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem ela. O dia que eu estava na igreja, assim como você, eu já falei isso a vocês, eu cresci na igreja, eu cresci na presença de Deus com 5 anos de idade. Eu comecei. Mas o dia que eu fui cheio até transbordar, o dia que eu não mais tinha o Espírito Santo, mas agora ele me tinha, ele passou a me ter. Então eu não fui mais um envolvido com a igreja, um envolvido com a causa de Deus, com o reino de Deus. Eu passei a ser comprometido. Eu passei a dar a vida, a dar a vida. Está me ouvindo? Eu larguei tudo para viver o chamado, para viver o propósito. Eu poderia estar me dando muito bem em qualquer segmento da sociedade, em se tratando de área profissional, financeira. Eu poderia estar numa vida regalada lá fora, mas de repente caminhando para o abismo eterno. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, quando ele veio em mim, e o meu cálice se transbordou, eu disse: eu não quero me envolver, eu vou me comprometer. Eu quero dar a vida por aquele que deu a vida por mim. O apóstolo Paulo está dizendo: ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento é Jesus Cristo, ele é a garantia. E ele nos deu o seu Espírito. Feche os seus olhos, coloque as 2 mãos no seu coração, respire fundo e relaxe. E renda-se a ele. Renda-se a ele. Respire fundo e relaxe. E peça a ele que faça você ir além da borda. Peça ao Senhor que te encha do Espírito Santo. E diga: ó Deus, sem a plenitude eu não vou conseguir. Eu vou naufragar, eu vou sucumbir como tantos outros. Sem o Espírito Santo. Fale com ele. Eu não vou muito longe, como muitos ficaram pelo meio do caminho, e você sabe do que eu estou falando. Quando eu comecei lá atrás, muitos começaram comigo, mas a maioria ficou pelo meio do caminho. A maioria ficou pelo meio do caminho. Mas porque eu priorizei o Espírito Santo na minha vida, eu cheguei até aqui e eu quero ir até o fim. Diga a ele que você quer ir até o fim. Rasgue o seu coração, é isso que a palavra do Eterno diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Se quebrante, como um sedento, clama por água, clame pelo Espírito Santo agora. Clame por ele. Outra coisa não serve a não ser ele, porque é ele que nos revela o porquê Jesus Cristo é o fundamento, é ele que nos dá condições para prosseguirmos na vida cristã. E ele está bem aí com você agora, ele está te envolvendo. Comece a glorificar, a isso, abra sua boca e dá glória. Dá glória a ele, diga: louvado seja o Senhor. Diga: vem Espírito Santo, vem agora. Vem Espírito Santo me fortalecer. Venha Espírito Santo me fazer transbordar da sua presença. Diga a ele, diga: eu não quero tê-lo, mas eu quero que o Senhor me tenha. Eu quero que o Senhor me possua a minha mente, possua as minhas emoções, possua o meu corpo. Eu quero ser possuído pelo Senhor. Vem agora Espírito Santo.
Ele é promessa. Jesus Cristo prometeu. Jesus Cristo, ele disse: eu vou enviar o ajudador. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá direção, é Ele que revela as coisas que hão de vir. Renda-se a Ele. Qual foi a última vez, conforme foi dito aqui, que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima na presença daquele que deu a vida por você, aquele que te salvou? Qual é o problema da igreja moderna? São crentes sociais, a maioria. São rasos, são superficiais. Mas você não, você está aqui porque você tem sede. E ele disse: venha a mim todo o que tem sede e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Os rios de águas vivas vão fluir do seu ventre, vão fluir do seu interior, porque você bebeu da fonte. Você bebeu da fonte. Se encha do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo agora. Em nome do Senhor Jesus, Pai Celestial, eu oro para que esse homem, esta mulher, este rapaz, esta moça, seja cheio, seja cheia, até além da borda, até transbordar, Senhor. Opera a plenitude do teu Espírito, porque esse meu irmão não irá muito longe sem a plenitude. Essa minha irmã não irá muito longe sem a plenitude. Não vão suportar, meu Deus, não vão suportar as perseguições, não vão suportar os levantes dos poderes das trevas. Então encha o teu filho, encha a tua filha, Senhor, do poder do Espírito Santo. O Senhor que disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Diga a Ele que você quer ser um fanático pela palavra dEle, você quer ser um fanático pela oração, você quer ser um fanático pelo louvor, pela adoração, você quer ser um fanático pela casa dEle. Diga a Ele que você quer a plenitude do Espírito Santo, para você ir mais longe. Para ir mais longe. Agora faça silêncio por um momento. Os seus olhos fechados, faça silêncio. Silêncio total. Ele está aí com você, o Espírito Santo. Ele está dentro de você. Ele está dizendo: filho, filha, eu te amo. Ele está dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço. Ele está dizendo: você vai conseguir, porque eu sou o seu ajudador, eu sou o seu amigo, eu sou o seu professor, eu sou o seu advogado, eu sou o seu guia, e você vai conseguir, porque Jesus Cristo é o fundamento. Você vai conseguir. Perceba o Espírito Santo aí agora. Agora eu vou pedir que você faça um gesto como uma criança, porque Jesus disse: não vos tornardes como crianças, vocês vão ficar de fora. Eu vou pedir que você abrace o seu próprio corpo aí, como se você estivesse dando um abraço do Senhor Jesus. Abrace o seu próprio corpo, imagine você abraçando Ele. Abrace, abrace. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos. Oh, Senhor Jesus, ajuda-nos a prosseguirmos, ajuda-nos a continuarmos. Oh, Senhor, peça bem baixinho que Ele te ajude. Diga: me fortaleça, Senhor, me dê condições para prosseguir, para continuar. Fale com Ele agora. Estamos no santo lugar, este é o santo lugar, porque sentimos que o Senhor está aqui. Levantemos as mãos, levante as suas mãos, pois elas são santas mãos, porque sentimos que o Senhor está aqui. E nós nos levantamos no santo lugar, porque nós sabemos que há anjos ao redor. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, Jesus, agora. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, Ele é o grande Rei. Estamos no santo lugar, este é um santo lugar,
Este é o santo lugar, porque sentimos que o Senhor está aqui. Levantemos as mãos bem alto, levantemos as mãos, pois elas são santas mãos, porque sentimos que o Senhor está aqui. E nós nos levantamos no santo lugar, porque nós sabemos que há anjos ao redor. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, Jesus agora, vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, Ele é o grande rei, Dê um aplauso a Ele bem forte. Ele é o fundamento. E assim como estamos, nós vamos participar da ceia agora. Amém? Eu vou pedir ao pessoal que pegue os elementos da ceia. Quem é que pode participar da ceia? Quem é que deve participar? Qualquer pessoa que tomou a decisão por Cristo. Amém? Tem igreja que fala assim, você não é batizado ainda. Se a pessoa está pronta para ir para o céu, ela não está pronta para a ceia. Ela está pronta para a principal ceia, que é a do céu, porque ela já entregou a vida a Jesus. Ela está pronta para essa ceia. E não significa perfeição. Eu tenho que ser perfeito. Não, participar da Santa Ceia vai ajudar você a ser aperfeiçoado. Amém? Você vai ser aperfeiçoado, porque você está fazendo aquilo que é uma ordenança. Jesus Cristo disse, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem parte comigo. Você vai estar declarando que você tem parte com Ele. Amém? Você é uma extensão dele. Eles vão passar os elementos. Não coma ainda e não beba ainda. Nós vamos fazer isso todos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém? E você, ao pegar os elementos, você fique em sintonia, em oração. Amém? Porque Deus vai encher você. Isso é só o começo. Pode ir passando os elementos. Sou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Todos pegaram? Alguém não recebeu os elementos? Repare bem, se você está aqui, é porque existe em você um desejo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se você já tomou sua decisão por Cristo, já o recebeu como Senhor e como Salvador, a Santa Ceia é para o fortalecimento da sua espiritualidade e da sua fé. A minha oração é que depois dessa ceia, a ceia do Espírito Santo, a sua vida nunca mais seja a mesma. Que Deus te leve para um próximo nível. Ou um próximo nível, é o que eu estou dizendo. Levante os elementos para o alto com os seus olhos fechados. E a palavra do Eterno diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E eu repito, sangue puro, sangue imaculado, sangue sem mancha, sem noda. O sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Ele disse, é a nova aliança no meu sangue. É o pacto. Os teus olhos fechados, levante para o alto e diga: meu Deus, consagra esses elementos. Que a partir de agora, não seja um pão qualquer, não seja um cálice qualquer, mas que seja tomado, cada um, pelo poder do Espírito Santo, para fortalecer a minha fé, a minha espiritualidade. Ó Deus, faze-me transbordar do teu Espírito
e que eu jamais retroceda do teu propósito. Me ajude até o fim. Eu te peço, em nome de Jesus, coma do pão agora, se lembrando do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Coma com fé. Já estou crucificado com Cristo. Agora Beba do cálice, beba do cálice. Mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Isso. Agora abra os seus olhos. Olhe para mim. Eu disse na semana passada, uma pessoa disse assim: você tem que falar do culto à noite para esse pessoal, senão eles não vêm à noite. Eu disse: eles vêm porque eles foram cheios do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, você não precisa ficar engambelando ela para participar de culto e de reunião, porque o Espírito é aquele que guia a pessoa ao coletivo da fé. Mas eu quero anunciar que hoje à noite, escute, hoje à noite estará conosco aqui o Bispo Rogério, da nossa igreja em Salvador. Ele vai estar compartilhando verdades sagradas e nós teremos novamente a ceia. Pode participar de 2 ceias, de 2, 3, 4, 10 ceias por dia. Se tiver, eu participo. É mais força para vencer, amém? Agora a ceia do Espírito Santo. Valeu? Foi forte? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, hoje à noite será a Santa Ceia da Sagrada Família. Uma outra conotação, uma outra dimensão, mas necessária também. Amém? Tá, eu vou fazer a oração para que a gente volte para casa. Você tenha um excelente almoço. E me convida, né? Não, é brincadeira, tá? Um dia uma irmã convidou a gente, e fez lá aquele tanto de coisa lá. E diga-se de passagem, fez coisa que eu só como se não tiver nada para comer. Dobradinha. E ela numa alegria, eu fiz uma dobradinha aqui e tal. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar minha égua? Eu pensei, eu comer, né? Fazer o quê? Só que a gente come pouco. A gente come só o necessário. Porque tem gente que vive para comer, tem gente que come para morrer, e tem gente que come para viver. E a gente come para viver. E aí, o povo convida a gente põe, você não gostou da comida? Gostei, só que eu gosto mais de mim do que da comida. A gente come para viver, a gente não faz exagero, né? Mas é brincadeira, tá? Se chamar a gente aí, não chama não. Porque a gente vai chegar lá, a gente vai pôr só o necessário. Amém? Tá, outra coisa. Terça-feira, reunião de homens e de mulheres. Quem está vindo está sendo impactado com o que Deus está fazendo aqui, tá? Aí à noite vai avisar, né? Da terça-feira vai ser uma terça especial, tá bom? E outra coisa, a reunião de sexta-feira, meu Deus do céu. São as 2 reuniões. Se você falar, poxa, eu só vou na sexta e no domingo de manhã, já pagou o ingresso. Mas eu sei que se você vier, você vai vir nas outras também. Você vai ficar fanático, tá certo? Mas sexta-feira é batalha, é guerra, tá? É assim que a gente vence. É matando um leão por dia. Eu estou matando, não é um não, é uma manada todo dia. Todo dia enfrentando manadas de leões, né? Mas vencendo com a fé viva no Deus vivo. Pai eterno, nós te louvamos por esta manhã, por esta santa ceia. A santa ceia do Espírito Santo, te louvamos pelo louvor ministrado aqui, pela palavra revelada. Eu te dou louvor por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Nenhuma delas veio porque quis. Veio porque o Senhor trouxe, ó Pai. E a nossa oração é que o Senhor, na próxima semana, traga os outros que não estão vindo. Que eles também sejam incendiados. Porque esse é um novo tempo na história dessa igreja, na vida dessa igreja. E tudo isso nós te pedimos, para que o teu nome seja glorificado. Leva-nos de volta para casa, livra-nos de assaltos, de acidentes, de toda a trama do mal, toda a trama das trevas. E traga-nos novamente hoje à noite, 7 da noite, na reunião da Sagrada Família. Te pedimos, oramos, agradecidos que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam, tá, aqui ainda tem um envelope dos Salmos, deixa eu te falar. Colocamos 150 envelopes aqui no altar, do 1, numerado lá dentro, tem o 1 até o 150. Aí você pega aqui aleatoriamente o número do salmo que tiver lá, é um voto que você faz com Deus, uma oferta que você traz semelhante ao número. Pegou 5 é 5 reais, 10 é 10 reais, 20 é você e Deus. Você fala, meu Deus, eu vou pegar, eu vou manifestar a minha fé, a minha confiança no Senhor, através desse voto. Então terminou aqui, se você quiser pegar cada um, em nome de Jesus. Levante a mão direita para o céu. Tchau, Deus abençoe. Forte abraço, 1 milhão de bênçãos para todo mundo. Obrigado pela presença aí.